Reza a lenda que as bruxas da antiga Desterro, que nunca eram convidadas aos bailes da alta sociedade, resolveram fazer o seu próprio baile de gala. Mas, na falta de um palacete que pudesse recebê-las, escolheram como local para a farra as areias da praia do Itaguaçu. Para brilhantar a festa, convidaram todas as criaturas mágicas, deixando de fora apenas uma: ele, o Coisa Ruim. Não era esquecimento e nem causa de acidente. As bruxas não queriam mesmo era que ele empesteasse o baile com o seu cheiro de enxofre e espantasse os convidados com seus maus modos. Lá pelas tantas da madrugada, quando a festa corria solta, um tenebroso temporal se armou. Profundamente ofendido por ter sido deixado de fora da festança, Satanás interrompeu o baile e castigou todas as bruxas, transformando-as para sempre em pedras. E são essas pedras que podem ser vistas até hoje na praia do Itaguaçu, região continental de Florianópolis. Essa é uma das várias lendas envolvendo bruxas que nós encontramos em todo o litoral de Santa Catarina. É por causa delas que Floripa também é conhecida como Ilha das Bruxas ou até mesmo como Ilha da Magia. E nesse Halloween, nós vamos deixar de fora os vampiros, as bruxas e até os zumbis da cultura pop e vamos mergulhar na cultura tradicional do litoral de Santa Catarina e conhecer um pouco mais sobre as histórias e as tradições das bruxas da Velha Desterro. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora e pesquisadora, e você está no canal da Modista do Desterro. Falar sobre as bruxas da ilha nos obriga a tomar dois pequenos desvios. Um, para conhecer a história de Florianópolis e como essas narrativas e essas tradições chegaram até aqui. E outra, para conhecer a vida de Franklin Cascais, que em última instância foi a pessoa responsável por registrar por escrito causos e relatos que até então só existiam na cultura oral. Em janeiro de 1748, 2 navios saíram do arquipélago dos Açores, trazendo 473 colonos para iniciar o povoamento do litoral de Santa Catarina. Nos anos seguintes, colonos de várias outras regiões de Portugal também viriam para cá, se estabelecendo tanto na ilha de Santa Catarina quanto nas freguesias do continente. Além do desejo da coroa portuguesa de povoar o litoral para afugentar os invasores inimigos, os colonos traziam com eles uma longa tradição de práticas e crenças populares em torno da magia. Aqui cabe uma pequena observação. Apesar de todas as tentativas da Igreja Católica de afastar as práticas anteriores ao cristianismo, chamadas genericamente de práticas pagãs, a verdade é que boa parte dessas práticas sobreviveram mesmo dentro do próprio cristianismo. Então, quando eu falo em magia aqui, eu não estou falando sobre transformar pessoas em sapos, voar em vassouras ou em se encontrar com um chifrudo no meio da floresta. A magia também estava presente nas promessas feitas aos santos, nas rezas murmuradas na cabeceira dos doentes e até mesmo nas simpatias do dia a dia. E essas práticas sobreviviam dentro da religiosidade popular por questões práticas e questões de necessidade. Muitas vezes eram as rezas, os chás e as simpatias as únicas coisas para as quais as pessoas tinham para apelar no momento da dor e no momento da doença. Ou, muitas vezes, também era o único conhecimento disponível que existia em determinados locais e em determinados períodos. E esse conhecimento não é superstição, não é coisa do demônio, não é coisa de gente ignorante, como tantos gostam de dizer por aí. Ele é parte da cultura, ele é parte da identidade de um povo. E lá nos idos de 1940, quando Florianópolis começou a crescer, a se desenvolver e a se urbanizar, Franklin Cascais percebeu que essa cultura corria um sério risco de acabar desaparecendo na região. E a partir daquele momento, ele dedicou a sua vida inteira exatamente a evitar que a cultura tradicional do litoral e da ilha de Santa Catarina desaparecessem com a modernidade. Franklin Cascais nasceu em 1908 lá na praia do Itaguaçu. Sim, a mesma da história do baile das bruxas. Ele era o mais velho de 2 irmãos.
e desde muito cedo conviveu com a pesca, o trabalho na roça da família, nos engenhos de fabricar farinha e com as festas populares. No tempo livre, ele esculpia em areia e desenhava com carvão, e foi através da arte que ele começou a registrar o cotidiano da região. Percorrendo as mais diversas regiões da ilha e do continente, Franklin Cascais se dedicou a registrar todos os relatos que ele pudesse colher em escultura e em desenhos e também em textos. Foi conversando com os moradores das diferentes regiões ou freguesias da ilha que ele acabou por redescobrir o universo fantástico da ilha de Santa Catarina, título do seu trabalho mais famoso, onde ele registra histórias que já são célebres por aqui, como o balanço bruxólico ou o causo da vez em que uma bruxa acabou roubando a lancha dos pescadores. Vocês veem como eu falo sempre em bruxas, assim no feminino? Faço isso porque, pelo menos no imaginário aqui da região, a magia é um atributo feminino, para o bem ou para o mal. Isso porque nós temos a bruxa, que é má, e nós temos a benzedeira, que é do bem. E tem mais, nem sempre a bruxa sabe que é bruxa. De acordo com o imaginário aqui da ilha, ser bruxa é uma coisa que já nascia com a mulher, mas teria jeitinhos de resolver. Uma das maneiras mais conhecidas para identificar uma bruxa seria no caso de um casal que tivesse 7 filhas, 7 meninas em sequência, sem nenhum menino intercalado. Nesse caso, a filha mais velha deveria obrigatoriamente batizar a caçula e dar a ela o nome de Benta. E caso isso não acontecesse, inevitavelmente a filha caçula se tornaria bruxa. Eu tô sinceramente aqui pensando quantas senhorinhas com o nome de Benta eu já encontrei desde que eu vim morar em Florianópolis. Mas muitas vezes a bruxa nascia mesmo sem ser a 7ª filha e nem sabia o que era. Isso porque a bruxa aqui da ilha só aprontava das suas à noite, e muitas vezes transformada em bichos ou até em insetos, como as temidas mariposas bruxas. Assim metamorfoseada, a bruxa tocava o terror nas madrugadas. Rasgava as redes dos pescadores, trançava a crina dos cavalos, atacava os passantes, descarrilhava o equipamento dos engenhos, mas incomodava mesmo era a vida das crianças. Você provavelmente já ouviu falar em coisas como quebranto, espinhela ou arca caída e cobreiro. Na tradição aqui da ilha de Santa Catarina, esses males que afligem com muita frequência os pequenos só podiam ser obra de bruxa. Os mais antigos ainda falam em criança embruxada, para se referir à criança que não quer dormir, que é chata para comer, que chora o tempo todo, ou até quando a criança está chatinha na época de nascer os dentes. E nesse caso, o único remédio para salvar a vida da criança é procurar por uma benzedeira. A benzedeira é o antídoto contra a bruxa. Só ela é capaz de desfazer os bruxedos e até de descobrir qual mulher naquela comunidade é a bruxa, mesmo que a própria bruxa não saiba que é bruxa. E especificamente nesse caso das bruxas que são inconscientes, a benzedeira seria capaz até de remover a maldição e reverter a situação da pobre coitada. Uma reza famosa de proteção contra bruxedo, que as benzedeiras aqui da ilha ainda ensinam, diz mais ou menos assim: pelo signo de Salomão e com a vela benta da sexta-feira da paixão. 13 raios tem o sol, 13 raios tem a lua. Salta demônio pro inferno, que essa alma não é tua. Tosca, marosca, rabo de rosca, aguilhão nos teus pés e relho na tua bunda. Por cima do telhado, São Pedro, São Paulo e São Fontista. Dentro da casa, São João Batista. Bruxa tatarabruxa, tu não me entre nesta casa, nem nenhuma desta comarca. Por todos os santos dos santos. Amém. Como vocês bem puderam perceber pela reza, a tradição da benzedura não é exatamente uma tradição de bruxaria pagã, Wicca ou qualquer dessas coisas que a gente está acostumado hoje em dia. As benzedeiras eram bastante católicas, como a maioria delas é até o dia de hoje. E essas benzedeiras foram figuras centrais importantíssimas para a formação cultural aqui da ilha de Santa Catarina, na verdade de todo o litoral do estado. Em outras épocas, as benzedeiras foram figuras centrais nas suas comunidades.
Elas representavam todo um saber ancestral que era transmitido apenas oralmente, geralmente entre as mulheres de uma mesma família, geração através de geração. E esse era o conhecimento ao qual as pessoas recorriam no momento da doença e no momento do desespero. Mas com a urbanização, com a modernização e a mudança geral dos costumes, essa figura da benzedeira tem se tornado cada vez mais rara dentro das comunidades. Por isso que projetos como Benzedeiras da Ilha são tão importantes. Esse projeto, coordenado por pesquisadoras da área das ciências humanas, se propõe a identificar onde estão as benzedeiras da ilha, que são reconhecidas como benzedeiras pelas suas comunidades, e criar um mapa dessas benzedeiras para que elas possam ainda ser encontradas. E se você tem curiosidade para conhecer um pouco mais sobre essa tradição das benzedeiras da ilha, eu estou deixando aqui embaixo na descrição o link do projeto, com todo o material que eles já colocaram nas redes. E se você curte conteúdo no formato podcast, eu não posso terminar esse vídeo sem deixar 2 dicas de conteúdo em podcast para vocês. Primeiro, é o excelente podcast sobre folclore e sabedoria popular Poranduba, que é comandado pelo Andrioli Costa, que é um grande pesquisador acadêmico nessa área de sabedoria popular e folclore. Aqui embaixo eu vou deixar também para vocês o link do programa que a Tadiane Amorim, que é uma das coordenadoras do projeto Benzedeiras da Ilha, gravou com ele, contando mais sobre a motivação do trabalho e como é que ele está acontecendo. A minha segunda dica para vocês é o episódio da semana passada do podcast Papo na Encruza, que vocês encontram no Spotify e que vocês encontram no YouTube. Eu estou deixando linkado para vocês aqui embaixo também. Quanto às bruxas da ilha, eu não posso dizer se elas ainda existem, nem se elas ainda são tão más quanto costumavam ser na tradição popular. Mas, como Seguro morreu de velho, e eu sou um bandista, mas eu sou medrosa, então, nessa semana de Halloween, Todos os Santos e Finados, vai aqui uma receitinha das benzedeiras da ilha para proteger a sua casa. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que as bruxas costumam se transformar em diversos animais durante a noite? Para evitar que a bruxa entrasse na casa das pessoas, transformada numa pequena mariposa ou até num insetinho na madrugada, deveria-se tampar o buraco da fechadura com cera de abelha, mas que fosse cera de abelha virgem, porque só assim a bruxa não conseguiria entrar nas casas. E se você curtiu esse vídeo, aproveita para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e me conta nos comentários. Aí na região onde você mora, quais são as tradições que existem sobre bruxas, benzedeiras, lobisomens e outras criaturas mágicas?